novo. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Nós tínhamos, pessoal, hoje eu deixei aqui certinho, porque tem muitos alunos perguntando assim, por onde nós estamos no livro, né? Como eu tinha já preparado a aula para vocês, já tinha preparado direitinho as técnicas e todas as imagens, eu não tinha deixado já preparadinho, espelhado o livro. Hoje eu deixei só para vocês verem direitinho onde nós estamos. Tudo bem, pessoal? E hoje nós vamos terminar aquela atividade. Bom dia, desculpa, eu estava lá no 7º ano e não deu para falar com você. Imagina, Marisa, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, pessoal, aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um livro onde nós estamos, nós temos que discutir alguns pontos históricos que ficam um pouquinho para trás, porque eu foquei mais no tipo de solo e tal, mas é algo que nós vamos bater um papo, certo? Em sala, assim, conversar um pouquinho sobre a pecuária, a agropecuária, um assunto que eu acredito que vai bater muito com a aula de história também, certo? Olha que legal, a Isabela falou aqui. Sudão do Sul. A Isabela falou aqui, ó. Sábado eu fui para a praia no Guarujá e eu vi areia e lembrei dos tipos de solo, as rochas e lembrei do intemperismo. Ai, que bom! Isso é muito bom. Foi o que a gente acabou de falar. É importante quando você consegue... Viu, Pro, que sua aula faz? Viu, Karen? Lembrou de mim lá no Guarujá, tomando uma água de coco. A gente tá de férias, a gente pensa... Nossa, Pro, a gente está de... Não, a gente vai pra praia, a gente lembra de ciências. Misericórdia, professora. Mas você sabe que é essa parte que é legal. É você perceber que você consegue relacionar, né? Como aquela menina... Consigo. Então, é legal, porque você observa as falésias e fala, nossa, foi isso que a Pro falou. Foi isso que ela falou das rochas sedimentares. Então, isso é interessante. Professora, você parece que assim, todo final de semana, parece que eu ainda tô... Professora, todo final de semana parece que eu ainda vou entrar em aula. Porque, sério, eu esqueço tudo que eu aprendi na semana. Ah, você não esquece não, Karen. Você se desvaloriza muito. Professora, você é muito inteligente. Eu tenho uma amnésia muito grande, professora. Eric, nós vamos falar sim dos exercícios do caderno. Nós só não começamos a correção ainda, porque tem outros exercícios, mas nós vamos falar, aí eu deixo você falar, tá bom? Podemos começar? Oi? Eu lembrei da sua aula, na aula de história, porque a Paula estava falando que os fenícios, eles não têm muito solo fértil, porque é na praia. Aí eu lembrei do solo arenoso. E aí Viu, com o solo arenoso eles faziam um vidro. Que legal, tá vendo? Eu estava ouvindo essa parte que ela falou que o solo é infértil, né? Mas eu não reparei que ela falou da praia, né? Porque senão a gente já relaciona com solo arenoso. Que legal, gente. Isso é muito bom. Oi, Nicole. Toda vez que eu vou pra praia, eu lembro... eu sempre fico, tipo, pensando... Gente, isso daqui já foi tudo pedra e foi desgastando, e virou areia. Eu sempre fico pensando nisso, toda vez que eu vou pra praia. Nossa, gente, vocês são um pouco cientistas. Isso é muito bom, viu? Fica prestando atenção. Eu amo ciências e eu, tipo, quando eu crescer, eu quero fazer faculdade de química, biologia, essas coisas. Ô, professora, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Eu preciso fazer uma pergunta pra você. Eu queria fazer eu queria fazer 2 faculdades, né? Que é a faculdade de química e biologia. Gente, a Nicole tá falando, só um minutinho. Eu ia querer fazer faculdade de química e biologia. Olha, que legal. Vai atrás dos seus sonhos. Professora, aqui, não. Quando eu fui pra Caraguatatuba, não lembro como se fala. Assim, isso daí. Aí, tipo, a areia, eu fui de noite, né? Porque a quinta-feira ia ser longa pra dedéu. Aí, então, de noite, eu fui lá pra praia e tava a areia toda preta, né? O mar preto que só Deus. Aí, de manhã, a areia tava preta. Literalmente. Mas é o tipo da rocha do local? Ó, lá não tinha nenhuma rocha, mas, tipo, lá a areia era totalmente preta. Parecia que eu tava no Havaí.
Nossa, Aquelas que diferente. baratas. É a rocha preta, a solo preta. Eu nunca vi lá para aqueles lados, não. Pessoal, deixa eu só mostrar aqui para Quando eu vocês. fui pra lá, a areia era normal. Era branquinha, né? Eu já vi ela meio rosa, sabe? Eu não lembro que praia que eu fui, que ela era rosa. Bem clarinho, rosinha claro. Mas ela lembrava muito as falésias também. Pessoal, olha lá. Vamos focar aqui na página 120, quando o título é o seguinte, ó, o pessoal perguntou, por isso que eu já estou mostrando, lá, o capítulo 15, o solo e a sustentação da vida, certo? Todos estão com o livro aí, vão acompanhando. Então, o que nós fizemos já? Nós já falamos da composição do solo, nós já falamos que o solo, ele faz parte de toda a matéria orgânica em decomposição, né? Já falamos que o solo tem que ser cuidado, porque se não for cuidado, ele perde os seus nutrientes e tudo mais. Aí aqui, gente, está mostrando na página 122 os tipos de solo, né? Só um minutinho. Marjorie, é verdade. Olha lá, pessoal. Aqui são os tipos de solo. Então, o solo argiloso, que nós já falamos, né? Que é o solo rico em plantio. Olha uma falésia, a gente até tinha comentado dessa falésia arco-íris, nós já tínhamos comentado em sala sobre ela, né? E aqui nós também já tínhamos comentado sobre a granulometria. Talvez nós não tivéssemos usado este termo. O que acontece? Nós percebemos que as partículas do solo arenoso, elas são mais visíveis, nós conseguimos sentir estes grânulos, né? Então, o que acontece? Existem a quantidade de grânulos visíveis de acordo com os horizontes do solo. Então, por exemplo, pessoal, tem a rocha-mãe. A rocha-mãe tem aquela rocha completa. Depois, quando ela chega no subsolo, nós já temos partículas maiores, torrões do solo, né? No solo, nós já temos apenas os grânulos, nós já tínhamos visto isso em aula. E também, o que relaciona com a granulometria? A porosidade e a permeabilidade da água. Lembra dessa aula, pessoal? Que nós comentamos até que se nós estivéssemos no laboratório, eu colocaria lá no funil areia, argila, e nós teríamos ali um teste para ver a porosidade, a permeabilidade, e aí nós comentamos o seguinte, porque a areia é muito separadinha umas das outras, por causa destes grânulos que são maiores e visíveis. Nós não conseguimos observar isso, por exemplo, na argila. A argila parece uma massa, né? Então, mas por que o solo, então, o solo argiloso é bom para o plantio? Gente, se a argila parece uma massa, por que o solo argiloso é bom para o plantio? Porque você não precisa regar muitas vezes, ele já... Na verdade, não é Água por isso. parada. Por quê? Porque ele tem muitos nutrientes que faz as plantas ficarem com mais nutrientes para crescer. O principal, porque ele não tem apenas o quê? Argila. Não é porque ele é chamado de solo argiloso que ele tem apenas argila, porque senão ele seria apenas argila, certo? Então é porque ele tem mais argila do que a areia e tem a porcentagem muito próxima de humus. Por isso que ele é considerado um solo fértil. Tudo bem, pessoal? Aí, essa parte nós já tínhamos visto. E aqui nós falamos... Oi. O solo argiloso, eu acho, é o mais adequado. É o mais o quê? Adequado para... Isso mesmo. Não esquecendo que a terra roxa, ela é um solo argiloso com sais minerais que deram aquela coloração. Por isso ela não é tratada como solo argiloso, e sim como terra roxa, porque ela é rica em quê? Em nutrientes? Humus? Argila? Ela é rica em ferro. Por isso que ela tem aquela coloração avermelhada. Porém, ela é um solo argiloso. Ela é um solo ótimo para o plantio, como o solo argiloso em si, certo? Ela é rica em ferro, por isso que ela dá aquela cor vermelha ao solo. Pessoal, aqui é a composição química. Nós já falamos sobre o NPK, que são os principais nutrientes, caso tenha necessidade de fazer um tipo de adubação. Porém, quais são os elementos que se encontram no solo? Olha lá,
cálcio, potássio, nitrogênio, magnésio, ferro, silício, todos os sais minerais que nós temos no nosso organismo existem também no solo, né? Mas aqueles, o NPK, ele já dá aquela suprida nas necessidades do solo, certo, gente? Tudo bem? Ó, essa parte aqui nós não tínhamos, eu nem lembrei de falar sobre a acidez do solo, né? O que que acontece? Existem solos que eles ficam com tantos componentes erosivos, com tantos componentes que deixaria este solo infértil, que ele começa a ficar ácido. E uma das consequências, não características, uma das consequências desse solo ácido é a laterização. Então, existe um tratamento, ó, está falando aqui, ó, chamado de calagem. Eles colocam cal. A rocha sedimentar, pessoal, olha lá, eles colocam calcário nesse solo, mistura, né, faz aquela composição para que ele possa ser absorvido para diminuir aí a acidez do solo. E esse processo aí é chamado de calagem, certo? Pessoal, até aqui foi uma revisão. Alguma dúvida? Não. Só para vocês verem onde nós estamos, né? Aí aqui, ó, pessoal, essa parte de macro e micronutrientes, nós falamos também. Porém, eu quero falar um pouquinho mais com vocês da macrobiota, que é hoje o estudo dos macro e micronutrientes. Lembra que na aula passada, ou retrasada, eu dei um exemplo para vocês assim, ó. Imagine que você vá ao médico, o médico fala assim, ó, eu quero um hemograma completo. Ah, você está com anemia. Então, você vai tomar esse medicamento. Ô, Pro, posso te perguntar uma coisa? Só um minutinho, deixa eu concluir. Aí você vai tomar esse remédio, que ele é rico em ferro, você vai tomar vitamina D, pegar sol e tal. O que eu comentei com vocês? Imagine se você tivesse condições de se aprofundar um pouco mais nos tipos de minerais que faltam no seu organismo. Aí eu falei assim, aí você vai num ortomolecular e cada exame que ele pede é 700 mil reais. Aí você acaba ficando com um tratamentozinho mais simples mesmo, que é o que a maioria das pessoas fazem. É a mesma coisa o que acontece aqui, pessoal. Deem uma olhada aqui, ó. Existem nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. Porém, gente, existem os macronutrientes, que são aqueles que eles precisam em maior quantidade. Olha lá o termo, ó, macro, em maior quantidade. E existem também, pessoal, os micronutrientes que eles precisam em menor quantidade. Olha o nitrogênio aqui, olha o fósforo aqui, olha o potássio aqui, o NPK. Então, estes macronutrientes são aqueles nutrientes que todas as vezes que vocês forem comprar, por exemplo, um adubo para o solo, um tipo de solo, tem aí os macronutrientes. E os micronutrientes, pessoal, eles não são colocados no solo de qualquer forma. Tem que haver um estudo deste solo. Então, o pessoal que gosta muito dessa parte de solo, dessa parte de agronomia, é uma área legal para você escolher, por exemplo, para estudar. Por exemplo, essa Ana Maria aqui, ó, ela é engenheira agrônoma, mas ela é especializada nessa parte de macrobiota. O que ela faz? Ela analisa, vamos dizer que ela é a ortomolecular dos vegetais, ela analisa quais são os micronutrientes que está faltando naquele tipo de vegetal, naquele solo, né? Então, quando ela analisa detalhadamente o que está faltando, ali é incluído esse tipo de nutriente. Não são todas as pessoas, nem são todos os vamos dizer, donos de terra, né, que se preocupam com isso, porque acaba tendo que pagar, entra uma parte econômica aí, que fica muito complicado. Mas existe sim essa análise dos macro e micronutrientes, certo? Como que a gente percebe que tem vegetação que não está, por exemplo, tão boa? Gente, vou dar o exemplo de novo do cabelo. É a mesma coisa, seu cabelo está quebradiço, seu cabelo está seco. A mesma coisa as plantas começam a ficar opacas, as folhas começam a ficar amareladas, começa a ficar quebradiço os galhos, né? E você começa a perceber que aquele tipo de plantação que você tem, ela não está dando
o fruto, ou ela não está bonita, viçosa, aí você percebe o quê? Que está faltando um tipo de nutrientes ali, certo? Quem queria falar, pode falar. Quem era? Professora, eu pesquisei aqui no Google sobre a Ana Maria Primavesi e ela morreu aos 99 anos em 5 de janeiro de 2020. Aqui eu acho que fala isso também, ó, que ela morreu, ó. Porque quando fala assim no passado, viu, Silvia? Quando fala assim no passado, as suas contribuições foram, porque ela já não está mais aqui, né? Mas ela foi muito importante para esse estudo da macrobiota, certo? Mas quando começa assim, nasceu, se dedicou, participou, é porque estava no passado, né? Isso mesmo. Oi, Marina. Esse livro não é de 2017? Que, Marina? Esse livro não é de 2017? Ela não morreu em 2020? Então ela estaria viva ainda. Que livro? Aqui quando apareceu. Não, o nosso livro foi atualizado. Apareceu. Marina. A pesquisa e engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi morreu aos 99 anos. Neste domingo, dia 5, em São Paulo, em decorrência de problemas cardíacos. Nossa, mas ela morreu com 99 anos, da notícia. Nossa, um ano. 6 de janeiro de 2020 foi a data da reportagem, da notícia. Não, eu acredito sim, porque Agora, o livro está totalmente atual, sim. Ele foi atualizado. Pessoal, muito bem, Silvia, obrigada pela contribuição. Então, olha lá, pessoal. A macrobiota é o que nós podemos ver. Tudo que é macro, pessoal, pensa assim, tudo que é macro, nós podemos ver, ele está em escala maior. Tudo que é micro, nós precisamos de alguns instrumentos para que isso possa, para você poder observar. Então, o que faz parte dessa macrobiota? Até os seres vivos. Lembra que eu comentei na aula passada com vocês que quando você compra um solo fértil, vem o que junto? Minhoca. Formiga. Teve uma vez que eu estava colocando aqui, na nossa plantaçãozinha aqui, eu estava colocando o humus ali, pegando aquela terra e vinha formiga mesmo, né? Vem formiga, vem minhoca, e ela faz parte o tatuzinho de jardim, e ela faz parte aí da macrobiota para deixar o solo fértil, certo, Onde pessoal? eu fui pegar essa terra para plantar, para trocar da terra, a formiga me picou. Marina, fala de novo. Eu fui pegar a terra para trocar na minha plantação e a formiga me picou. Então tem que tomar cuidado, porque eu ia até comentar com vocês que o formigão, sabe? Sabe aqueles formigões grandões mesmo? Tem que tomar muito cuidado. Aqui no meu apartamento... Ô, Pro, deixa eu perguntar. Peraí, gente, deixa eu ver o que tem no chat, que eu acho que tem mensagens lá. Então, olha lá, tem hora que o chat não abre nem a pau. Então vamos lá, aqui. Só um minutinho, a gente vai corrigir. Vai sim, Marjorie, segura só um pouquinho, que eu quero chegar até onde nós chegamos aqui, eu quero mostrar no livro, tá bom? Professora. Só um minutinho, a Pro tá terminando, que eu já vou te liberar para você falar. Prof, tem minhoca na terra da horta da escola? Tem sim. Quem falou, professora? Acho que foi o Pietro. Fala, Pietro. Uma pergunta não é nada a ver, eu tenho duas, tá, mãe? É só por curiosidade mesmo, não é da sua matéria, nem nada. Fala mais alto. Não é da sua matéria, nem nada, é só por curiosidade. Que horas que é o intervalo? O próximo. O senhor Pietro, você para minha aula para perguntar o intervalo, tem vontade de te bater? É daqui meia hora. Eu não sei a hora do intervalo. Meu Deus. 11 horas. Olha, a Marjorie está falando que uns anos atrás, ela e a prima dela brincavam na plantação de milho e pisava nos formigueiros e saía correndo. Que perigo, Marjorie. Uma vez eu já comentei com vocês, principalmente esses que vivem assim nestes solos arenosos, que formam aquelas estruturas assim, alguns são cupins, né?
eles geralmente têm saúva. Nossa, elas grudam, elas beliscam, ela tem as quelíceras, né? E elas beliscam, assim, é difícil tirar. Bom, pessoal, e por último, para encerrar essa parte de microbiotos, né, e macrobiotos, os microbiotos você não enxerga, mas eles são importantes, que são as bactérias, que fazem a decomposição e devolvem em forma de matéria inorgânica, em forma de adubo, os fungos também, que são decompositores, existem os líquens, vocês já devem ter visto líquens. Depois eu mostro uma foto de líquens para vocês, que não tem aqui. O que é líquens, gente? Líquens é o agrupamento harmônico entre fungos e algas. E eles ficam na vegetação, eles ficam em troncos de árvores. Vocês já devem ter visto, já eu pego para vocês verem. E o que os líquens fazem? Eles colaboram ali com a troca de nutrientes entre eles. Mas só que os líquens só aparecem em lugares onde não existe muita poluição. Então, eles são usados como controles de poluição. Onde tem poluição, não tem líquens, porque eles não conseguem sobreviver. Então, eles utilizam como controle biológico. Eles utilizam para saber, olha, o nível de poluição aqui está baixo, porque tem líquens, e assim por diante. Certo? E existem também... Oi? Não, pode falar, depois eu pergunto. Não, eu só vou terminar esse trecho. E existem também os microbiotos que prejudicam a nossa plantação, né, gente? Que são os fungos que atacam, por exemplo, as folhas. Olhem essa folha, como ela está feia. É o ferrugem, né? Tem o ferrugem que acontece por fungos. Também tem algumas doenças causadas por bactérias que provocam, porque existem bactérias que são benéficas e existem bactérias que são maléficas, certo? E essas bactérias também atacam tanto seres humanos, seres vivos, como atacam também os seres vivos vegetais, certo? Tudo bem? Por isso que se utiliza o agrotóxico. Agora, pessoal, vocês sabem que tudo que a gente come tem agrotóxico, né? A maioria dos alimentos tem agrotóxicos. Porém, é autorizado uma certa quantidade de agrotóxicos. Porém, tem passado essa quantidade, porque a fiscalização ela é muito baixa. A fiscalização ela é ineficaz. E por causa dessa fiscalização ineficaz, nós comemos muitos alimentos ricos em agrotóxicos, né? Então, mas como eu faço? Não tem jeito, pessoal. O jeito é higienizar bem, lavar e pronto. Nós temos que comer, consumir e viver. Porém, uma vez... eu comprei, eu acho que eu já comentei isso com vocês, quando eu estava falando de vegetação. Comprei um morango e quando eu fui bater a vitamina para eles aqui, para as crianças, eu coloquei um morango na boca e ele estava amargo. Amargo, amargo. Aí na hora eu lavei bem de novo e coloquei na boca e ele estava amargo. O agrotóxico era tanto que estava dando para sentir o gosto no morango. Eu joguei todo fora. Todo. Então, e sabe em quais frutas a gente sente mais a presença de agrotóxico? Em frutas que seu epicarpo, a sua casquinha, né, a sua capinha, ela é mais fina, como o mamão, como o morango, como a goiaba. Frutas doces, Pro, você quer dizer? Hã? Frutas doces? Fala de novo. Frutas doces, Pro. Frutas, as frutas com a casquinha mais fina. Não, por exemplo, o limão não é uma casca grossa? Então, o agrotóxico não penetra tanto. Agora, o mamão, o morango, onde você morde, não tem que descascar, ele tem mais absorção de agrotóxicos. O banana seria ou não? E ela é dura. Duas pessoas falaram ao mesmo tempo, a Pro não entendeu. Fala de novo. Pro, banana seria? Também a banana não. Tem. Porém, a banana ainda tem aquela casca que a gente tira, né? Que é a primeira camada do fruto. Então, ela também, por menor quantidade, a uva também? o morango e o mamão, em menor quantidade. Oi? A uva também? A uva também. A uva Mas também. a maçã, a gente não descasca a maioria das vezes. O Mas quê? ela tem a maçã, ela tem a casca dura, mas a gente não descasca a maioria das vezes. Então, Marjorie, a maçã, por ser durinha, ela tem menos absorção de agrotóxico. A pera já tem. Sabe aquela pera mais molinha? Aquela pera, não sei se é a portuguesa, uma espécie de pera bem... A pera d'água também. Mas a pera d'água, você ainda faz... Você tem que ter essa que eu tô falando é bem macia. Ela também tem mais... ela é bem molinha, né? Bem verdinha, né? É. Faz papinha. Nossa, uma delícia. É a que faz papinha para nenê, isso mesmo. Ela tem mais absorção.
Pessoal, chegamos. Desculpa, pode falar. É a macrobiota. O que tem? Eu não entendi muito bem o que ele é. Só um minutinho. Teve uma vez que a minha amiga foi em um restaurante, ela pediu um suco de morango e quando ela tomou, ela quase ficou cega por causa do agrotóxico do morango. Nossa, que perigo, hein? Eu sei que o agrotóxico, eu não sei o que ela tomou, porque o que a gente percebe em relação ao agrotóxico é que ele pode causar efeitos a longo prazo. Pode ser que, vamos dizer assim, pode ser que o morango estivesse contaminado com outro tipo de substância também. Porque o que acontece com os agrotóxicos? Eles vão entrando no nosso organismo e depois, mais para frente, você pode ter alguns problemas, entendeu? Não é uma coisa assim, comi e morri. É mais difícil, certo? É mais complicado, né? Bem assim. Pessoal, nós vamos para... Ah, tinha alguém falando. Ô, Pro, Fala. dá uma dúvida. Como é que a planta consegue ficar com fungos? Tipo, como? Como que ela, tipo... Como que a planta consegue ficar com fuligem? Com fungos. Ah, então, mas é assim, ó. Como que no meio dos seus dedos aparecem fungos? Aparece, porque ela está num lugar úmido, lugares propícios aos fungos, que estão propensos à multiplicação dos fungos, porque os fungos, eles gostam de lugares úmidos e escuros. É mó estranho, tem pessoa que cria fungo, que gosta de criar fungo. Ah, mas é diferente, Otávio. Existem os fungos benéficos. Eles são criados para consumo, para comer e etc. Deixa a Pro só acabar de explicar aqui com eles. Então, até por decoração, né, Pro? Aqueles cogumelos maiores. Isso. Entendi. Tem para decoração, tem para comer e assim por diante. Então, o terminando... queijo gorgonzola é muito bom. Isso. Só terminando, estes fungos, eles ficam... O que eles desenvolvem? Gente, só um minutinho, eu não consegui responder ainda para o colega. Um minutinho. Por que estes fungos, eles se desenvolvem nessas folhas? Porque elas estão em locais que os fungos gostam. Às vezes um lugar muito úmido, às vezes um lugar cheio de sombra. Por exemplo, tem gente que eu não sei se foi nessa sala que alguém comentou, meu pai molha tanta planta, isso pode desenvolver o fungo. Por quê? Porque fica úmido, não há total absorção dessa água, às vezes um lugar mais escuro, aí acaba adquirindo fungo na vegetação. Professora, o meu pai é assim, a planta toda vez ele molha, depois a planta morre com muita água, depois ele fala que é falta de água e fica atacando mais água, fica seco. Então, é isso que a Pro acabou de falar. O que acontece? Pode desenvolver fungos por causa disso, entendeu? Fala, cara. Então, assim, eu tenho uma pergunta, tem a ver com essas coisas de planta. Assim, na minha escola antiga, eu tinha muita área de árvore, essas plantas. Aí uma árvore, do nada, começou a vazar uma coisa vermelha. Do nada. A gente estava lá encostada na árvore e minha amiga viu uma mancha vermelha na blusa dela e começou a vazar da árvore, não parava de vazar. É seiva. Ô, Karen, é seiva. Existem seivas das árvores. Só um minutinho, gente, só um minutinho. A árvore estava sangrando. Existem seivas que saem esse líquido vermelho. Lá em Minas, nós tínhamos uma árvore em frente à minha casa que nós éramos crianças, achavam interessante. A gente cortava, pegava assim um facão, né? E cortava, serrava assim e escorria aquele líquido vermelho. É seiva. A planta, o que é seiva? É o que nutre a planta, né? E existem seivas. A maioria das seivas são esbranquiçadas ou transparentes, mas existem também as seivas escuras, as seivas vermelhas. Também serve para fazer borracha, né, Pro? Existe a seringa, né? Aí minha amiga falou assim, meu Deus, gente, será que a árvore virou vampiro tomando sangue? Eu falei, mano, você tem uma delícia. A Ana Clara falou aí depois que ela foi descobrir que é seiva, A Ana Clara falou que o tamarindo, o pé do tamarindo... Peraí, deixa a Pro só explicar aqui. Gente, vamos combinar o seguinte, espera eu acabar de falar, porque senão eu não respondo nem para quem está no chat, aí eu não consigo. Um minutinho. A Ana falou o seguinte, Ana Clara,
que ela viu que o pé de tamarindo é um frutinho azedo, gente, que tem dentro de uma casquinha, que vocês vão saber o nome ano que vem, tá? Esse tamarindo, pessoal, ele é azedo. Ela tá falando que a árvore é fêmea, isso mesmo. O ano que vem, vocês vão entender... Pietro, só um minutinho. O ano que vem, vocês vão entender isso, que existem plantas, pessoal, que as plantas que dão frutos e sementes são as fêmeas. Nós vamos estudar isso o ano que vem, tá bom? Pode falar, Pietro. Aí tem o pólen, não sei o quê. Tem pólen, isso mesmo. O ano que vem nós vamos ver tudo isso. Eu já estudei ano passado na minha escola antiga. A minha mãe fala Fala, Sil. Porque a tâmara demora tanto para nascer. Não sou eu não, Pro. Ah, desculpa, Silvia, achei que era você. Não é, todas as plantas, Karen, têm um ciclo. E todo o ciclo depende do grupo que ela está, as características dela. Então, é isso. E assim, quanto mais complicado o seu cultivo, a sua germinação, mais caro é o fruto, mais caro é o vegetal e assim por diante. Pessoal... Tá, mas tipo assim, Pro, você sabe mais ou menos da onde vem a tâmara? Qual tipo de árvore? Porque então, ela tem o mesmo a gente não gênero acha daí, semente. não tipo de árvore. Eu nunca vi a árvore de tâmara, nunca. Nunca vi, vou ser bem sincera, nunca vi a árvore. A gente pode até depois pesquisar. Mas ela é do mesmo gênero de todos os tâmaros. Ela deve vir do tamarindo, desse gênero. Mas a gente também não pode falar de classificação, porque não é desse ano. O que é gênero? É o que possui características diferentes, semelhantes. Oi. Um dia que eu fui no parque com a minha mãe e tinha um monte de seiva nas árvores. Tava tipo uns gente, estava até bonito. Mas a Manuela está falando, cara. Mas quando a gente voltou do parque, a minha mãe estava com alergia. Pode ser alergia à seiva? Pode. Pode ser alergia à Sério? seiva. Pode ser alergia ao... Caramba! Pode ser alergia à seiva. Pode ser alergia ao grão de pólen. Vocês sabem que hoje você não pode ir a um hospital e oferecer flores e levar a flor para dentro do quarto. Por quê? Por causa dos grãos de pólen. E se a pessoa que já está sensível, ela tiver aí um problema alérgico, ela pode piorar a situação dela. Então, hoje, tanto a seiva quanto os grãos de pólen, eles podem sim provocar um processo alérgico na pessoa. Entendi, Pro, obrigada. Nada. Olha lá, Karen, ela é uma gimnosperma. Eu já imaginava isso. Ela é uma planta. Misericórdia, Pro. É um grupo... Pro, olha lá, é o que a Pro meia falou dúzia, R$48. É isso mesmo. Misericórdia, meia dúzia, R$48. Ah, tá, eu conheço daí. Não é tudo isso, não. Eu compro tâmara aqui em casa e não é meia dúzia, R$48. Né? Se fosse, a professora ia comprar e vender. Pro, eu ia vender por 5 Imagina a pessoa ter um pé tá desse falando em casa. R$48, meia dúzia. Não, eu acho que deve ser meia dúzia da planta, né? Da muda. Quem planta tâmara nunca colhe? Que, Karen? É a Maria Eduarda. Quem planta a tâmara nunca colhe. E o passarinho rouba tudo. Hã? Sabe por quê? Porque a tâmara, quem planta a tâmara demora 100 anos para florescer, para dar o fruto. Ou seja, quem planta... Não, é 80. Gente, é 80 anos. Do mesmo jeito. É 80. Vocês estão Aí entrando. Elizabeth já conseguiu plantar umas 4 dela. Deixa eu explicar para vocês. Vocês estão agora, ninguém fala. Presta atenção. Coitada da Rainha. Ninguém fala agora, presta atenção. Vocês estão entrando numa área que a Pro não pode explorar com vocês agora. Que é a área da biotecnologia, a área de alimentos transgênicos, modificados geneticamente. A tâmara que vocês comem hoje não é a verdadeira tâmara. Não quero decepcioná-los e nem fazê-los chorar. Mas não é, pessoal. A tâmara não é a mesma, o açafrão que a gente come não é o mesmo, porque eles são alterados, só um minutinho. Eles são alterados geneticamente para terem maior quantidade. Então, assim, nós não comemos uma fruta hoje que ela demora 100 anos para surgir. Senão, eu não compraria em casa por semana um potinho de tâmara que eu como. Agora, a Maria Eduarda está falando... Higiênico, né, Pro? Cultiva isso, não para dar para o mercado. Por exemplo, se eu pegar uma tâmara agora e plantar, eu não vou colher tâmara. Não, Maria Eduarda, não vai. Mas o que a Pro está falando? Existem hoje pessoas que prepararam estas tâmaras ou outros alimentos que eles florescem muito mais rápido e formam muito mais rápido, entendeu?
Tudo Não, bem? sim, eu quero dizer, tipo, eu pegar uma tâmara e entendi. plantar agora, eu não vou catar, tipo, eu não vou Colher. pegar a tâmara, entendeu? Vai demorar muito, não para mercado, eu quero dizer. Você tem razão, Teria que ser, Não vai Vou Ô, pegar e Pro, plantar então agora, teria que ter entendeu? uns 50 hectares, né, para alimentar o mundo todo. Ai, E a não sei, maioria hectares. da Não sei tâmara é quanto. transgênica, né, Pro? A da maioria é tâmara. transgênico hoje, viu, gente? A maioria. Ó, nós vamos entrar agora. Nós tínhamos chegado aqui, ó, explique cada técnica de plantio, certo? Que vocês já fizeram. Porém, nós temos aqui, que eu tinha desci, ó, eu desci para que vocês não vissem. Então, hoje nós vamos fazer a correção destes exercícios. Nós vamos combinar o seguinte, para render essa correção, cada aluno que quiser falar, ele vai ler um tipo de adubação, para dar oportunidade de outros participarem também, certo? Então, o Eric, ele já tinha pedido para responder uma. Eric, você quer responder a adubação verde? E, por favor, gente, façam a correção aí no caderno de vocês, tá bom? O Eric, Posso falar depois dele? Rastreamento? Pode, mas vamos por partes aqui. Pode, Marjorie, pode, Karen. Posso falar dele? Quê? Posso falar depois dele? A Marjorie que tinha pedido, né, Marjorie? Mas é só o terraceamento, que é o... Não, Ah, então pode, Marina. Vai, Eric, pode começar. Eric? Pro, só por dúvida mesmo, a adubação verde é quando... não, acho que não, mas é quando eles fazem adubação com coisas orgânicas? Espera só um pouquinho. Ó, então, vamos combinar aqui que cada um está pedindo um. A Yasmin vai falar de adubação inorgânica, a Marjorie de terraceamento e a Marina de adubação orgânica, certo? A adubação verde, o Eric não se manifestou. Alguém quer falar? Eu aí... Professora, o Eric aqui, eu tô aqui. Ai, meu querido, a Pro perguntou e você não respondeu por isso. Então, vamos lá. Pode começar, Eric. Pro, eu quero falar a adubação inorgânica. Tá bom, tá. Pode começar, Eric. Eu coloquei assim, professora. Adubação verde é quando se adiciona plantas leguminosas na superfície do solo para enriquecê-lo de nitrogênio. Eric, quando inclui o quê? Leguminosas para enriquecer de nitrogênio? Plantas leguminosas. Na verdade, não é, não. Este processo nitrogenar, das bactérias fixadoras, das nitrogenadas, elas fazem parte de uma técnica de manejo. Mas eu quero saber da adubação verde, como você aduba? Como você aduba neste processo, nessa técnica de plantio? Não é essa, Eric. Você pode colocar entre parênteses, colocar técnica de manejo. A parte de bactérias nitrificantes, fixadoras, elas são incluídas o tempo todo. Quem quer falar adubação verde? Posso tentar, Pro? Acho que tá errado. Posso falar? Pode tentar. Eu coloquei adubação verde. Eu falei que quando tiram plantas manualmente, fazer a decomposição orgânica das raízes que sobram. Muito bem, é isso mesmo. Então, olha lá. Peraí, como que é, Pro? Eu posso falar a minha para ver se tá certo? Desculpa. Ó, é isso mesmo. Então, a Pro vai colocar a correção aqui, ó, e vocês vão fazendo, tá bom? Então, está certinho. Pro, posso falar a minha? Fala. É a incorporação do solo. Não. Olha lá. Eu só tinha colocado a técnica que utiliza as plantas para nutrir o solo. Então, mas você tem que explicar como. E não é as plantas, é assim, ó, quando trocamos de cultura, não, vamos mudar, peraí, é utilizada. Agora que eu já comecei a escrever. Então vocês têm que esperar, porque eu estou elaborando, tá bom? Às vezes eu mudo, ó. É utilizada no momento em que se troca a cultura do solo. Depois eu arrumo os errinhos. Deixando as raízes ou talos da cultura
anterior, que apodrecerá e formará matéria orgânica que servirá de adubo para o solo. Então, olha lá, pessoal, só um minutinho. Eu coloquei assim nessa. Só um minutinho. Deixa eu só provar ver se está certo, eu já te ouço. Só um minutinho. Então, a adubação verde é utilizada no momento em que se troca a cultura do solo, deixando as raízes ou talos da cultura anterior, que apodrecerá e formará matéria orgânica que servirá de adubo para o solo. Certinho. Fala. Eu tinha colocado assim, adubação verde. Retira as matas mortas, mas as raízes continuam para reflorestar de novo. Não, para reflorestar não. Para apodrecer e se tornar matéria orgânica para o solo. Ah, tá. Tá? Quem é adubação orgânica? Vai, Marina. Adubação orgânica. Utiliza-se cascas de ovos, material orgânico, fezes de animais para fertilizar o solo. Muito bem. Ô, Marina, só acrescenta que ele você colocou que é matéria orgânica? Eu coloquei, utiliza-se cascas de ovos, material orgânico, fezes de animais para fertilizar o solo. Coloca que ele vai decompor e se tornar adubo para o solo, tá bom? Então, adubação orgânica. Inserção ou inclusão, tá, gente? Inserção de restos de só um minutinho, de vegetais em decomposição ou fezes de animais herbívoros ou guano, que são fezes de aves, que sofrerão o processo de decomposição e nutrirá o solo com matéria inorgânica. Então, olha lá, pessoal. Inserção de restos de vegetais em decomposição ou fezes de animais herbívoros ou guano, que são fezes de aves, que sofrerão o processo de decomposição e nutrirão o solo com matéria orgânica. Certo? Pode falar, quem estava perguntando. Só uma dúvida. Eu coloquei restos de resíduos de comida, tá certo? Não. Porque se eu jogar arroz, feijão lá, não vai nutrir meu solo. Então, tem que falar quais os tipos. Certo? Quem vai falar inorgânica foram duas pessoas que pediram, né? Eu tinha pedido, Karen, que tinha pedido. Não, a Yasmin já tinha escrito aqui, Karen, mas não vamos brigar. Ou vocês trocam, porque vocês são muito lindas, ou vocês duas falam a mesma. O que vocês preferem? Terraceamento já tem a Marjorie. Uma de vocês fala em curva em nível ou as duas falam inorgânica. Eu posso falar rotação de culturas e a Karen fala adubação inorgânica? Pode, muito bem. Não falei que vocês são umas lindas? Pode começar, Karen. Eu coloquei uma coisa bem resumida. Coloquei assim, é aquela adubação que utiliza o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso, mas acrescenta assim, que são sais minerais necessários ao solo, tá bom? Então, assim, ó, quando o solo está muito... Peraí, vamos achar a palavra. Quando o solo... Peraí, também coloquei, tipo, para deixar ele também fértil, para deixar o solo... Desnutrido, desnutrido aí? Fala de novo. Não, sabe onde você colocou quando o solo está totalmente fértil, também seria desnutrido também, né? Isso, desnutrido também. Quando o solo está totalmente fértil, inclui-se sais minerais que nutrirão o solo, deixando-o fértil novamente. Lembrando que isso só acontece se o solo não estiver laterizado. Solo laterizado não dá. Aí pode colocar aqui, ó. Quando o solo está totalmente infértil, inclui-se sais minerais que nutrirão o solo, deixando fértil novamente. Fugiu. Geralmente
Geralmente são utilizados os macronutrientes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Tudo bem, como gente? assim? Joga o fósforo ali no meio? Não é esse fósforo. Fósforo é o elemento químico. Que ele também está em grânulos, tudo em grânulos. Quando o solo está totalmente fértil... É verdade que o açúcar refinado é veneno? Não é veneno, né? Porque senão a gente cairia dura, mas Faz ele não mal, faz mal para a saúde. Isso, faz mal para a saúde. Sim, é muito Nossa, veneno. eu não posso comer chocolate, tô triste. É verdade. Chateou minha vida. Não sei se é o... Como se fala? Salsicha ou linguiça, que ele diminui 1 hora de vida menos. Você fica com 1 hora de vida Eu já ouvi falar meia hora, que cada bacon que você come é meia hora de vida a menos. Não, mas eu acho que isso é verdade, porque faz muito mal. Cada o que você come, Pro? Cada bacon que você come é meia hora de vida a menos. Eu não gosto de bacon. Nossa, então eu vou ficar 3 meses. Cada Nossa, salsicha Pro, que eu você amo come bacon. é 1 segundo de vida Presta menos. atenção. Só um minutinho, Marina, você já fala. Eu não quero pegar o intervalo de vocês. Então, olha aqui. Anotem a tarefa. Exercícios, página 400, encerrando o grupo antigo ainda, certo? Na próxima aula, nós vamos fazer correções, exercícios, tá bom, gente? Sem rabiscar minha tela. Só porque a Pro esquece de desbloquear, vocês rabiscam? Então anotem aí, pessoal. Tarefa, exercícios, página 400. Certo? Marina, você pode falar, minha querida. Podemos ir pro intervalo? Deixa eu só encerrar aqui. Fala, Marina. Que quando você come uma salsicha, cada salsicha que você come é 1 segundo de vida a menos. Pois é. Pessoal, Professora, então eu vou... Professora, então só tenho